Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Design. Eu sou o professor Elton e hoje abordaremos a oratória. O que é oratória? É a habilidade de falarmos em público, com familiares, com amigos, em palestras, em apresentações. Aguenta mais um minutinho e a gente já volta com as 10 dicas de oratória para vocês. Olá pessoal, então vamos falar da primeira dica de oratória, a entonação da nossa voz. Então vocês já repararam, né, em algumas situações do cotidiano, do dia a dia, ao falar com amigos, com familiares, em uma breve apresentação, vendendo um produto ou até mesmo comprando e reparando em outras pessoas conversando em público e abertamente, vocês já repararam que a entonação da voz dessas pessoas vão variando de acordo com o sentimento que elas querem passar. Vou dar um exemplo do que eu quero falar para vocês. Exemplo, nossa mãe quando nos chama, Joãozinho, vem aqui. Ela passa um sentimento, a gente já vai mais despreocupado, vai um pouco mais relaxado, se aproximando e tentando descobrir o que ela deseja. Agora imagine a seguinte situação, Joãozinho, vem aqui. A gente já vai um pouco mais preocupado. Então a entonação da nossa voz transmite qual é o sentimento, qual é o desejo que a gente quer passar ao falar com outras pessoas, com uma ou mais pessoas, tá? Que fique claro isso, pessoal. Lembrar sempre que a entonação ela está acompanhada de um grande amigão, que é a velocidade. Então, a entonação, que é o tom que a gente usa, certo? Que é aquele né? Um tom mais alto ou mais baixo, para definir o sentimento que a gente quer passar, mas aliado à velocidade. Então, quando a gente quer transmitir uma informação clara e enfática, a gente aumenta o nosso tom e fala pausadamente. E quando a gente está com um pouquinho mais de pressa e eu tenho muita informação a ser passada, eu falo um pouco mais rápido e um tom um pouco mais baixo para que um compense o outro. Ok, pessoal? Aliás, queria só deixar uma dica para vocês agora nesse exemplo da mãe. Tá? É comum a gente ter situações do dia a dia onde, pegos desprevenidos, a gente acaba aumentando sem querer a entonação da nossa voz. Então vale a pena a gente, durante o dia a dia ou durante o exercício da oratória, quando a gente fizer o treino em casa, a gente praticar a entonação para algumas situações surpresas. Tá? Recomendo, em frente ao espelho, pare, converse com você mesmo em alguns minutos e simule algumas situações. Uma situação de raiva, uma situação de carinho, uma situação de preocupação ou até mesmo uma situação que cause algum desconforto para vocês, ok? Vamos agora para o próximo passo. Dica número 2, pessoal. O nosso corpo. Então, a nossa postura é um ponto positivo que a gente tem que levar em consideração quando falamos de oratória. Exemplo, o nosso corpo a gente gesticula muito e o posicionamento que a gente toma em relação à conversa determina muito o resultado dessa mesma conversa no final, né, de um debate, de um diálogo, como dito antes, com amigos, com familiares ou em uma grande palestra ou uma pequena reunião que vocês tiverem. Tá? O posicionamento, a gesticulação com as mãos faz toda a diferença, porque mostra que a gente está inteirado do assunto e a gente está realmente querendo envolver os demais naquela atividade corporal. Uma dica muito importante que eu dou para vocês, como vocês podem ver, eu estou com uma manga comprida, certo? Eu estou com um casaquinho de manga comprida, né? Dica importante que eu dou é fazer isso aqui, ó, arremangar um pouco as mangas, certo? Mostrar um pouquinho mais da pele de vocês para que fique mais acessível o contato, para que realmente transmita que existe contato interpessoal entre você e os espectadores que estão te ouvindo, ok? Dica número 3. Dica número 3, pessoal. Vamos lá, prestem bem atenção que isso é bem importante, tá? Faz toda a diferença, principalmente porque nós somos pessoas estilosas, gostamos de nos arrumar, gostamos de estar bem vestido. Só que isso traz uma certa preocupação na hora da gente debater, conversar ou fazer uma oração, né, que é o caso da oratória, para demais pessoas. Isso que eu quero abordar agora com vocês é a nossa roupa. Então vocês viram o exemplo anterior, né, o item 2, onde eu falei de a gente remangar para a gente mostrar um pouquinho da nossa pele, para gerar um pouquinho mais de contato interpessoal entre nós e os espectadores.
correto? Só que os tons de cor que a gente usa para nossas roupas também interferem na nossa oratória. Vou exemplificar para vocês agora. Olhem bem, o fundo atrás de mim é branco, ele é claro. E eu escolhi hoje especialmente uma roupa de um tom escuro, de tom preto e algum listradinho só para dar uma variação, dar um tom um pouquinho diferente, um tom um pouquinho mais sério, certo? Vou dar um exemplo para vocês bem legal, que é se caso vocês tivessem que falar para pessoas de diferentes idades, vocês tivessem que falar para um público misto, aonde as idades vão de 15 até 45 anos, por exemplo. Então você não vai somente com um terno, porque se você for de terno, gravata, calça, sapato social, vai ficar, parece que a palestra só é voltada para aquele público mais adulto. E o público jovem vai acabar se evadindo da sua palestra, vai se evadir da sua reunião e não vai te dar tanta atenção, porque ele vai pensar, não, essa pessoa já é de um público mais maduro. E se você for com uma roupa muito descolada, não vai passar tanta seriedade assim como deveria para o público mais adulto. E vai dar mais atenção ao público jovem. Então você tem que fazer um meio termo. Minha sugestão, como já aconteceu comigo, é a seguinte situação. Ir com uma camisa mais transada, uma camisa mais aberta, mais jovial e um terninho por cima, uma calça jeans, talvez uns detonados, uns rasgadinhos, né? Um estilo um pouquinho diferente e um calçado mais jovial, um pouco mais moderno, né? Um sapatênis ou uma botinha, talvez, algo que fique bem acessível a todos os tipos de gostos, tá? Como eu falei, sugestão é tentar fazer com que o seu estilo pessoal aproxime aquela massa, aproxime as idades que vocês estão tendo ali na palestra, correto? Então vocês têm que ir de uma maneira, certo? Que fique confortável para que você se apresente e também que fique acessível para que todos se sintam à vontade. Não, essa pessoa, ela está falando a minha língua, ela está falando uma língua da minha idade, ela está falando uma língua da minha cultura, da minha turma, da minha galera. Tá? Então que fique acessível, vão de uma maneira bem transada, em que fique acessível tanto para o jovem quanto para o mais adulto ou pessoa mais de idade, ok? Combinamos assim? Outra coisinha que eu quero dar de exemplo para vocês, mas eu vou dar uma fugidinha ali rapidinho e já volto, tá? Fica aí e eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, tô de volta. Queria só relembrar o que a gente falou agora há pouquinho. Fundo claro, roupas escuras. Deixam um foco em você, ok? Não se esqueçam disso. Voltei com uma outra camisa para dar o exemplo do que eu quero citar agora para vocês. Camisas ou roupas muito estampadas, elas tiram um pouco o foco de você. E o foco na palestra, na apresentação, é você, palestrante. Não é a sua roupa, não é o seu calçado, não é a sua calça, não é a sua camisa. É você e o seu assunto. Então, por mais que você se arrume de acordo com as dicas que a gente teve antes sobre roupas, fundo claro, roupas escuras, fundo escuro, roupas claras para focar em você. Tomem cuidado com roupas estampadas, elas não podem roubar o foco da sua apresentação. Então fique atento, quando for escolher a roupa para combinar com o fundo, certo? Ou claro ou escuro, roupa clara ou escura também, atente-se às estampas, os detalhes da roupa para que ele não chame mais atenção do que você, ok? Última diquinha é, antes da apresentação, vá até o local da apresentação e averigue bem certinho como é que é, dê uma sondada, vê se o fundo, se vai descer alguma cortina, se vai ter um fundo neutro por trás, colorido, estampado, escuro ou claro, para você já chegar preparado na apresentação. Ou, se você é uma pessoa prevenida, vá com roupas já na mala, leve uma mochila com algumas roupas variadas, para que caso seja surpreendido, já tenha uma alternativa para solucionar esse problema lá na frente, ok? Próxima dica agora. Dica de número 4, pessoal. Essa dica, ela se chama movimento. O que significa o movimento para um palestrante? Quando a gente está num ambiente grande, espaçoso, onde eu tenha várias alas, vários blocos, para que eu tenha que dar atenção, então vamos supor que tem a fileira A, a fileira B e a fileira C para que eu tenha que dar atenção. Eu não posso simplesmente focar na fileira do centro, a fileira B. Eu tenho que também destinar a atenção à fileira A e também destinar a atenção à fileira C. Nesse destino, nessa atenção que eu tenho que dar, eu posso fazer essa atenção movimentando-me em direção a cada fileira.
certo? Então, falando um determinado item para uma fileira, consequentemente outro item para outra fileira, e assim conectando toda a plateia, todo o auditório, todos os ouvintes, não separando-os, não destinando eles em classes da fileira A, da fileira B ou da fileira C. Então, eu vou uni-los e esse movimento é que vai fazer a união de todo mundo, para que todo mundo esteja centrado na palestra, centrado na conversa, centrado naquela reunião que você está orando ali para todos, certo? E para que no final disso tudo, eles consigam então também sair do auditório, sair daquele ambiente onde você marcou o seu encontro, marcou a sua reunião, conversando e debatendo sobre o assunto, porque eles se sentiram unidos, porque houve o movimento, houve a conexão por parte do palestrante de todas essas alas, da ala B, da ala C e da ala A, enfim, né, até Z, se vocês quiserem. Então, feito essa conexão, você teve um ponto positivo na sua oratória, ok? Próximo item, pessoal, próxima dica para vocês. Dica número 5, pessoal, e muito importante, tão importante quanto as demais que a gente já conversou agora na aula, que é a iluminação. Ela é extremamente importante para que eu tenha um resultado final na minha palestra, na minha reunião, no meu debate, na minha conversa, enfim. Tá? Por que a gente fala da iluminação como um item importante na oratória? Pelo fato de que, quando as luzes estão começando a ficar escuras, baixinhas, apagadas, como está a situação agora, o nosso cérebro acaba se programando para o sono. Tá? Ele acaba entrando em modo de hibernação. Por quê? Imagina vocês vindo de uma palestra logo depois do almoço e as luzes estão baixinhas, escuras e o foco está só no palestrante. Você lá encostado vai ficar pensando, meu Deus, isso está ficando maçante para mim essa aula. Essa palestra, esse debate, essa conversa, essa reunião está ficando pesada para mim. Eu estou me sentindo cansado, eu estou entrando em modo de sono, hibernação. Correto, pessoal? Diferente da situação posterior, que é quando as luzes começam a se acender, tá tudo bem iluminado, tá tudo bem claro, eu já me sinto mais enérgico, eu já me sinto mais à vontade, eu não tenho vontade de dormir. Porque até mesmo se eu dormir, eu vou me sentir deslocado diante dos outros espectadores que estão naquela reunião, naquela palestra ou naquela conversa ali com os demais e junto com o palestrante. Então, luzes acesas, ambiente bem iluminado, me trazem mais energia, me trazem mais vontade de ficar acordado, de prestar atenção na palestra e focar, então, no meu palestrante. Então, reforçando, quando palestrarem, evitem ambientes ou lugares escuros, a não ser que realmente seja impossível ter uma boa iluminação. Então, evitem lugares escuros e, principalmente, aquela questão de ter o palestrante e só um foco, só um canhão de luz, né? Onde o nosso operador de luz só foca no nosso palestrante, fazendo com que a plateia acaba caindo em sonolência, acaba caindo em hibernação ali, né? No final da palestra, em vez de termos vários espectadores, temos vários sonecas ali, temos vários dorminhocos na plateia, tá bom? Dica de número 6, pessoal, também tão importante quanto as demais, quanto as outras 5 que nós já abordamos, tá? Vamos falar agora sobre as apresentações. Então já falamos sobre a entonação da voz e a velocidade com que a gente aplica ela na apresentação. Já falamos sobre os gestos que o nosso corpo faz durante a apresentação, isso conecta as pessoas também. Falamos sobre a escolha da roupa com base no fundo ou no ambiente que a gente estava e também reforçando evitar o uso de estampas muito coloridas para que não tire a nossa atenção. A atenção não fique na nossa roupa e sim fique no palestrante, no caso você. Falamos sobre a movimentação dentro daquele ambiente que você está palestrando ali, para que conecte todos os diferentes caminhos ali, os diferentes pontos daquele ambiente que você está palestrando. Falamos agora há pouco também sobre a iluminação, como ela é importante, como ela afeta no resultado final da minha palestra, e isso é bem característico de muitos palestrantes optarem por fazer num ambiente mais escuro e palestras que duram o dia inteiro. E agora nós vamos falar sobre as apresentações, pessoal, e os PowerPoints que a gente usa. Então tomar muito cuidado, como vocês puderam ver durante a aula, a gente exibiu vários slides aqui, certo? E esses slides, para que vocês ficassem focados no slide também, eles têm uma tonalidade um pouco mais escura, um pouco mais azulada, com letras brancas, certo? Mas ele não rouba toda a atenção minha, do professor,
certo? Do palestrante, ele não tira toda a minha atenção. Então é uma atenção compartilhada, minha e dos nossos slides aqui sendo exibidos durante a aula. Enquanto eu estava falando, vocês estavam prestando atenção no slide. Quando optaram que a cabeça de vocês deu uma distraída no meu assunto, vocês observaram o slide, ele chamou a atenção de vocês de volta para o tema que a gente estava abordando e vocês pegaram a conversa, pegaram a aula de novo, né, na minha oratória para vocês. Então é extremamente importante que quando usarem um slide para apresentar, usarem um PowerPoint para apresentar, usarem qualquer outro meio de apresentação, ou por imagens, ou por cartazes, ou por demonstração, quando há uma palestra onde a gente vai demonstrar um produto para um cliente ou para demais pessoas, então tomar cuidado para que isso não roube a cena sua também, assim como foi a questão da estampa, da roupa, da iluminação para o ambiente e os demais itens que a gente falou. Então tome muito cuidado, pessoal, para que não roube a cena toda do palestrante, os slides a serem usados nas apresentações, ok? Próxima dica. Dica de número 7, pessoal. Saturação de informações. É comum a gente observar palestras, tanto na internet, como na televisão, ou em qualquer outra mídia de acesso à informação que a gente tenha, né? Ou até mesmo diretamente, eu indo até uma palestra, observar que alguns palestrantes exageram um pouco nas informações e acabam sobrecarregando o ouvinte, sobrecarregando o espectador, o público em geral, certo? Com muita informação. Então a ideia de não trazer aquele cansaço quando falamos da iluminação, para que a pessoa não se sinta sonolenta, não se sinta desgastada durante a apresentação, também cabe-se a saturação das informações, aonde usar menos informações, mas aproveitando-se da entonação da nossa voz, da velocidade com que eu aplico essa explicação e essa entonação, e aliado aos outros fatores, as outras dicas que a gente já usou, a gente vai ter um bom resultado, porque menos é mais quando se trata de uma palestra, ok? Geralmente os espectadores buscam por coisas mais práticas e não tão teóricas em palestras. Então, pode ser teórico? Pode, professor, pode ser teórico, tá? Só que toda essa teoria, em algum momento na palestra, tem que ser feita uma aplicação prática ou dado alguns exemplos práticos dessas aplicações, dessa teoria passada para vocês, ok? Da mesma forma como nós vamos fazer, ou já fizemos durante o vídeo, ok? Então, foquem muito na questão da saturação. Menos é mais, ok, pessoal? Próxima dica. Dica de número 8, pessoal. Infográficos. Alguns de vocês já viram o Jornal Nacional ou outras mídias de reportagem onde existem dados a serem divulgados, certo? Como vocês podem ver aqui nesse slide que está passando para vocês, existe um infográfico de dados. De dados simples, ele não é nada específico, eu peguei apenas para exemplificar para vocês. Vocês podem ver aqui no infográfico que a gente tem algumas medições. Tá? Eu fiz um gráfico linear crescente, então ele vem de um pico crescendo aqui e ao longo do infográfico ele vai aumentando esse pico. Trazer dados em forma de infográfico ou de gráficos em si é muito importante, porque isso fixa a informação na cabeça dos seus ouvintes e também fixa a legitimidade da pesquisa que vocês estão fazendo e dos dados que vocês estão passando. Isso gera credibilidade para o assunto que você está abordando quando utilizado no infográfico. É obrigatório, professor? Não, não é obrigatório, mas agrega e muito nas palestras de qualquer pessoa que esteja discursando para um público em geral, quando apresentado alguns infográficos. Beleza? Próxima dica, pessoal. Dica número 9, pessoal, e na minha opinião é uma das mais importantes, tá? Esta é a próxima dica, creio eu que da minha parte seja as mais importantes, tá? Qual é essa dica número 9? O uso de metáforas para explicar o assunto que vocês estão colocando para o público de vocês ou para exemplificar uma situação recorrente do dia a dia. Vou dar um exemplo de uma metáfora bem engraçada, bem simples, não sei se todo mundo já usou ou se vocês já usaram, na verdade, mas é uma das melhores que eu tenho agora para exemplificar o que eu quero dizer. Em vez de você explicar a teoria das cores,
para o seu público, para o seu aluno, para o seu cliente ou para os seus amigos, você vai explicar uma metáfora utilizando, por exemplo, o semáforo. O do porquê que o amarelo é um alerta, do porquê que o verde é de siga e o porquê que o vermelho é de pare. Então a metáfora do semáforo, quando se explicam, por exemplo, a teoria das cores, ela é muito bem aplicada. Por quê? É fácil de lembrar pelo público de vocês, pelo seu ouvinte, e também é muito fácil de você aplicar ela de forma prática na explicação. Ok? Fica a dica então, quando forem conversar, para que aproxime-se mais a relação, para que se memorize mais o conteúdo que vocês falaram, usem-se de metáforas para passar essa informação, transmitir ela adiante, ok? Próxima dica e última da nossa lista, mas não saiam daí ainda. Última dica, pessoal, dica de número 10. Conte histórias. Por que conte histórias? Seu público geralmente busca ter um tipo de conexão com o palestrante, com o professor ou com o vendedor, no caso, se for o caso de vocês. Quando eles buscam essa proximidade, quando eles buscam essa conexão com vocês, eles buscam saber algo pessoal. Porque conexões geram-se quando a gente tem pessoalidade, que é o contato entre uma pessoa e outra. Então, nada mais justo do que você abrir o seu espaço pessoal, contando uma história de vida sua, dividindo uma experiência, dividindo uma ideia, dividindo um conceito que você já viveu com essa pessoa, para que ela se abra com você também e isso gere e estreite mais as relações de vocês, ok? Então, lembrando, gente, última dica, foi bem rápida, mas muito importante, tanto quanto a 9. Então, na minha opinião, a 9, que é usar metáforas, e a 10, que foi o contar as histórias, é as dicas mais importantes e as que a gente mais tem que trabalhar para se aproximar do nosso público, do nosso espectador, do nosso ouvinte, do nosso cliente, do nosso amigo, do nosso familiar e assim por diante. Então, lembre-se, conte histórias, aproxime-se do seu ouvinte, do seu espectador e, se possível, contar uma história pessoal, vai ser bem legal. Eu acho que ele vai se sentir muito próximo de você e isso vai estreitar bastante a relação de vocês, para que no futuro próximo você tenha mais facilidade em conversar, negociar e se aproximar dessa pessoa também com bastante tranquilidade. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado. Por hoje é isso. Falamos sobre as 10 dicas de oratória para melhorar a comunicação interpessoal de vocês, ok? Qualquer coisa, estaremos à disposição e não deixem de responder o questionário que a gente sempre manda após cada aulinha aqui da Design, tá bom? Forte abraço e até mais! Pessoal, não esqueçam que os exercícios referentes a essa aula estão disponíveis em nossa plataforma. E lembrando também que esta atividade vale nota e será adicionada como uma matéria extra em seus certificados. Não deixem de fazer e até a próxima!